Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer mais uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com os irmãos neste dia, amém? E desta vez está no livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 18, que diz assim: na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte haveria ele de gloriar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Amém? Irmãos, olha que sério isso aqui. Jesus está falando com Pedro, Jesus já havia sido morto, ressuscitado, e ele aparece aqui pela terceira vez aos discípulos. E ele diz para Pedro, que Pedro iria chegar na sua velhice, iria ser levado para um lugar onde ele não gostaria, que era para a morte dele, aonde ele teria as suas mãos estendidas, e mostra para Pedro aqui uma morte não muito agradável, E segundo os historiadores, Pedro foi morto crucificado e ainda de cabeça para baixo, que ele mesmo pediu para que ele não tivesse, da mesma forma como Jesus foi, mas pediu de cabeça para baixo. Então, ele fala para Pedro e fala isso, o próximo versículo fala que ele falou isso, falando da morte de Pedro, que essa morte era para glorificar o Senhor, E aí Pedro olha, e Pedro vê João, E Pedro, e os outros discípulos sempre tinham aquela coisa, porque João era o discípulo amado, João era o discípulo mais próximo de Jesus. E aí ele pergunta, ele fala que ele está vendo aquele que estava recostado sobre o peito de Jesus na noite da Santa Ceia. Quando eles perguntam, olha para João e diz assim, o João recostado no peito de Jesus fala para João, pergunta aí, para o mestre quem é que vai traí-lo, E aí então João pergunta para Jesus, Jesus responde para João, quem seria aquele que fosse, que ele molhasse o pão e colocasse, na boca, e aí iria comer com ele no próprio prato, mas iria traí-lo. E aí quando Pedro recebe ali, o que vai ser da vida dele futura, que futuramente na sua velhice ele iria morrer assim, aí Pedro pergunta, e João, e esse aí? E aquele que é o discípulo amado? Aí Jesus fala só assim: que te importa? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, que te importa? Jesus fez uma pergunta. E sabe o que Pedro saiu falando? Que aquele discípulo amado não iria morrer. Pedro saiu falando do que ele entendeu na pergunta de Jesus. Isso é muito grave, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós fazemos isso também. As pessoas falam alguma coisa e nós entendemos outra. O que a pessoa falou, nós entendemos que por trás daquela fala tem alguma coisa que nós saímos falando do que ela não falou. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar como igreja do Senhor. O que nós temos falado realmente é o que nós temos ouvido? Ou nós temos espalhado e criado contendas e criado problemas dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, por aquilo que nós entendemos segundo a fala do outro? Nós estamos, de fato, reproduzindo o que o outro falou ou o nosso próprio entendimento e dizendo o que o outro falou? É mentira? É fofoca? É para contenda? E isso desagrada profundamente o Senhor. Então, olha bem, os discípulos de Jesus que andavam lado a lado com ele foram capazes de esparramar, de espalhar algo que Jesus não havia dito. Imagina. Então é para a gente vigiar, todos nós vigiarmos, para a gente não falar daquilo que nós não sabemos, daquilo que nós pensamos. Às vezes a gente olha para o irmão está com a cara não muito agradável naquele dia, eu acho que esse irmão já está falando isso, já está pensando isso, está agindo assim. A gente imagina e fala.
E pior, que às vezes a gente não fala eu acho. A gente fala, eu tenho certeza que o fulano tá pensando isso de mim. Sem que a pessoa abrisse a boca para falar alguma coisa. Pior do que aqui, né? Que Jesus falou, fez uma pergunta e na pergunta ele entendeu que seria isso. Então, às vezes a gente quer adivinhar os pensamentos dos outros. A gente quer julgar as pessoas naquilo que nós imaginamos. Eu tenho certeza que fulano tá falando isso de mim porque viu eu fazendo isso. Olha bem, a gente imagina e ainda tem certeza. Então essa palavra é para que a gente possa vigiar. Se Pedro, né, que andava lado a lado com Jesus, ouviu uma pergunta de Jesus e entendeu nessa pergunta que Jesus não permitiria que o discípulo amado morresse e já saiu esparramando, espalhando que ele não morreria, imagina, nós precisamos vigiar muito mais. Essa palavra é uma palavra de alerta para nós. Vigia o que sai da tua boca. Vamos vigiar o que sai da nossa boca, para que a gente não fale daquilo que não foi falado. Não crie dentro de uma palavra, dentro de uma frase, dentro de uma fala de alguém, não crie um outro caminho para aquilo. Fale o que foi falado, o que foi ouvido. Isso a gente precisa vigiar em tudo, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho, para que a gente não fale o que o outro não falou. Porque muitas das vezes, né, principalmente casamento, o homem fala uma coisa, a mulher entende outra, a mulher fala uma coisa, o marido entende outro, e aí quando senta para conversar, você falou isso, mas eu não falei assim, falou, mas não foi isso que eu quis falar, mas foi isso que eu entendi. Então, assim, nem sempre o que é falado é o que é entendido. Então, nós precisamos vigiar como estamos falando, olhar para ver o que nós estamos falando, para a gente não cair nesse mesmo erro. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa flechar o coração dos irmãos, possa trabalhar, para que possa cair as escamas dos nossos olhos e enxergar, né, o que a palavra está nos alertando hoje. Glória a Deus. Eu quero pedir para você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho que tem aí embaixo para que você possa receber todas as nossas notificações. Nós temos vídeos 2 vezes por semana para edificação da tua vida. E se você gostou, está sendo bom, está edificando a tua vida, deixa seu like, né? Para que a gente saiba que você está gostando, está sendo bom para a sua vida. E, se possível, compartilhe com mais irmãos, para que outras pessoas possam ser também edificadas através dessa mensagem. Glória a Deus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, esta palavra, Pai, que vem para a correção das nossas vidas. Senhor, nos ensina, Pai, a ouvir, meu Deus, aquilo que tem sido falado e não falar daquilo que nós estamos entendendo. Pai, que nós possamos ser mais justos, Pai, que nós possamos ser mais sinceros diante daquilo que nós estamos ouvindo. Nós possamos, Pai, assumir diante daquilo que nós falamos e não é. Que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, venha arrancando as escamas dos nossos olhos, venha abrindo nossa mente para o entendimento da Tua Palavra e que a Tua Palavra possa ser, Pai, colocada em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.